eu espero que a Academia Paulista de Psicologia, que foi fundada no ano de 1979, tenha cumprido uma das suas principais finalidades, qual seja a de resgatar e preservar a memória da psicologia no Brasil, especialmente em São Paulo. Arrigo Leonardo Angelini é presidente da Academia Paulista de Psicologia e titular da cadeira número 4 de Almeida Júnior. Viveu intensamente as grandes transformações da psicologia no Brasil nas áreas do ensino e da pesquisa, na campanha para a regulamentação legal da profissão, na instalação dos órgãos de fiscalização profissional, no desempenho das associações de psicologia, na realização de congressos da especialidade e na fundação e direção do Instituto de Psicologia da USP. Graduado em Pedagogia pela USP em 1944, obtém o título de doutor em Psicologia Educacional em 1953 e de livre docente em 1954, passando a reger inteiramente a cátedra da disciplina até 1960, quando assumiu efetivamente o cargo mediante concurso de títulos e provas. Participou da campanha para a regulamentação legal da profissão, que culminou com a aprovação da Lei 4119, de 27 de agosto de 1962. Trouxe para o Brasil sua experiência de ensino e de pesquisa como professor visitante da Universidade Central de Caracas, na Venezuela, e do Texas, nos Estados Unidos, respectivamente em 1962 e 1969. Na reforma da USP ocorrida em 1970, propôs a criação do Instituto de Psicologia como uma das unidades básicas daquela universidade, da qual foi diretor durante 3 mandatos, instituição que viria a desempenhar importante papel no cenário da psicologia no Brasil. Foi presidente da Sociedade de Psicologia de São Paulo durante 2 mandatos, presidente da então Associação Brasileira de Psicólogos e presidente da Sociedade Interamericana de Psicologia. Nesta última, organizou e presidiu o 14º Congresso Interamericano de Psicologia, realizado em São Paulo em 1973. Em dezembro de 1973, foi aclamado o primeiro presidente do Conselho Federal de Psicologia. Instalou esse órgão em Brasília e, em 1974, os 8 primeiros conselhos regionais da categoria. Publicou até o momento 95 trabalhos científicos, entre livros e artigos em periódicos especializados, editados no país ou no exterior, sendo vários deles referentes ao desenvolvimento da psicologia e à profissão do psicólogo. Recebeu 55 distinções entre outorgas e representações oficiais, como também troféus pelos relevantes serviços prestados à psicologia. Destacam-se a Medalha Wundt pelo CRP da 6ª Região, Prêmio Interamericano de Psicologia, homenagem do CFP e troféu no congresso promovido pelo Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, em 2003. Nasci aos 28 dias do mês de setembro de 1924, na cidade de Santo André. Portanto, eu sou do tempo em que não havia cursos específicos para a formação do psicólogo e nem essa profissão estava legalmente reconhecida. Na verdade, a psicologia aparecia como disciplinas dos cursos de educação, de filosofia ou de ciências sociais, especialmente dos primeiros. Por isso, eu acredito que é de interesse para os futuros psicólogos conhecer alguma coisa da história da psicologia no Brasil. Como apareceu essa disciplina, essa ciência, como foi tratada entre nós, como surgiu o problema da profissão de psicólogo, como apareceram os cursos de psicologia, os cursos de graduação, de pós-graduação. No exercício das minhas atividades profissionais,
como professor, como pesquisador, como administrador no campo da psicologia, eu tive a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento da psicologia no nosso meio em termos de ciência e de profissão. Assim é que as grandes transformações da psicologia ocorridas, sobretudo na segunda metade do século passado, do século XX, podem dar uma ideia de como foi a expansão dos conhecimentos de psicologia, como se desenvolveu essa disciplina em termos de cursos, em termos da profissão que corresponde a essa ciência, em termos de atividades, congressos, reuniões, eventos, não é? Para o debate dos assuntos de psicologia e também em termos da grande expansão do mercado editorial. No começo do século XX, nas primeiras décadas, a psicologia aparecia principalmente como disciplina dos cursos das chamadas escolas normais, que eram as escolas que preparavam os professores para a chamada escola primária, que era a escola das primeiras letras. Então, eram os professores primários que tinham, entre as disciplinas para a sua formação, a matéria, a disciplina psicologia. Era um ensino, sobretudo de caráter teórico, e não havia grandes possibilidades de práticas ou de experimentos no campo, a não ser alguns laboratórios que existiram ainda no final do século XIX e começo do século XX, em algumas escolas normais e em hospitais psiquiátricos, porque àquela altura ainda não havia universidade no país. Por aquilo que representou para aqueles que iriam aplicar os conhecimentos de psicologia em diversas instituições, merece mencionar a instalação do laboratório na Escola Normal da Praça da República e depois Instituto de Educação, laboratório esse que foi fundado por Clemente Quaglio, um autor que hoje é patrono da Academia Paulista de Psicologia. Em 1912, então, houve a fundação desse laboratório. No ano seguinte, em 1913, chegou ao Brasil o psicólogo italiano Ugo Pizzoli, que trouxe para a nossa terra uma considerável quantidade de aparelhos científicos para esse laboratório. Esses aparelhos eram da tradição de Wundt. Wundt, como se sabe, foi o autor alemão que fundou o primeiro laboratório de psicologia na cidade de Leipzig, na Alemanha. Ficou sendo constituído o marco inicial da psicologia científica. Nós comemoramos agora em 1989 o centenário da psicologia científica, exatamente porque o laboratório era considerado o marco inicial. Na década de 20, esse laboratório foi reativado pelo professor Lourenço Filho, que era professor do Instituto de Educação e que posteriormente foi convidado, foi escolhido para ser patrono de uma das cadeiras da Academia Paulista de Psicologia. E ele teve como auxiliar, como assistente, a professora Noemi da Silveira Rudolfer. Nesse laboratório, começaram a ser realizadas pesquisas mais na área da educação. Pesquisas sobre testes de inteligência, testes de rendimento escolar. E foi também aí que o professor Lourenço Filho organizou o seu teste, que foi conhecidíssimo, o teste ABC, que era um teste para verificação da maturidade para a aprendizagem de leitura e escrita. Esse teste teve uma repercussão muito grande, foi usado não só no Brasil, mas em vários países da América Latina. Em 1934, fundou-se a Universidade de São Paulo. E em 1938, o Instituto de Educação, que ficou sendo considerado uma instituição complementar da universidade, ele foi absorvido pela própria universidade e passou a constituir a seção de pedagogia da então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
da Universidade de São Paulo. E a professora Noemi se transferiu então para a Faculdade de Filosofia, para a cadeira de Psicologia Educacional, da qual eu fui assistente a partir de 1949. Naquela época, quem quisesse estudar psicologia deveria fazer o curso de pedagogia ou então de filosofia ou mesmo de ciências sociais, mas especialmente o de pedagogia, que era bastante carregado de disciplinas de natureza psicológica. E foi até nesse curso que eu me formei em graduação. Inicialmente eram feitas por aqueles formados pelas antigas escolas normais, que completavam a sua formação profissional no próprio ambiente de trabalho, em instituições que então existiam, instituições educacionais, instituições assistenciais e em serviços de psicologia, onde se fazia seleção de pessoal, não é? Como o Senai, o Senac, o IDORT, que eram instituições que faziam uso dos conhecimentos psicológicos. Posteriormente, com a criação da Faculdade de Filosofia e da seção de Pedagogia nesta faculdade, o ensino, então, já continuou em nível universitário nessa faculdade, nesses cursos. E aí, os formados por esses cursos é que iriam praticamente exercer atividades de psicologia. Porém, ainda não havia a profissão de psicólogo. Eram pessoas que trabalhavam em psicologia, mas não poderiam ser considerados profissionais da psicologia, pois que não havia ainda a profissão legalmente estabelecida. O desenvolvimento da psicologia em nosso meio se deu de uma forma bastante rápida e, inicialmente, pela contribuição até de alguns médicos e mesmo de engenheiros interessados em usar os conhecimentos psicológicos em instituições para a seleção de pessoal, para a verificação do rendimento no trabalho e assim por diante. Porém, foi aos educadores que se deveu a maior parte do desenvolvimento inicial da psicologia em nosso meio. Em 1958, começou a funcionar na então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, um curso de psicologia, talvez um dos primeiros cursos de psicologia no Brasil, por iniciativa da professora Anita Cabral, que depois ficou participando também da nossa Academia Paulista de Psicologia, na cadeira número 17. Ela fez uma proposta à congregação da faculdade para que se criasse um curso de psicologia. Mas esse curso foi criado por uma lei de 1957, uma lei estadual de 1957, e começou a funcionar em 1958, no ano letivo de 58. Porém, era um curso mais acadêmico, era um curso teórico, e não formava o profissional da psicologia, não formava o psicólogo. O diplomado por este curso recebia o diploma de bacharel em psicologia, e este diploma não lhe dava nenhum direito de natureza profissional. Para esse curso, as duas cadeiras de psicologia existentes na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, uma de psicologia geral, que era regida pela professora Anita Cabral, contratada para esse fim, e a outra que era regida já por mim, como professor catedrático, que era a cadeira de Psicologia Educacional. Estas duas cadeiras davam, então, todas as disciplinas desse curso inicial, que era de 3 anos apenas e, como eu disse, não formava o profissional psicólogo. Outra área pioneira da psicologia no nosso meio foi a da psicologia industrial, sobretudo em instituições onde se realizava a seleção de pessoal. Alguns engenheiros, como foi o caso do engenheiro Roberto Mange, que depois ficou sendo também um dos patronos da nossa academia, se interessavam pelo uso racional de conhecimentos psicológicos para a seleção de pessoal em certas instituições, como foi no caso do Mange, o Senai. No final da década de 50, aqueles que trabalhavam em psicologia no país, isto é, os professores universitários de psicologia, pessoas que trabalhavam em instituições, como eu disse, do Senai, o Senac,
o IDORT, e certos institutos, como foi o caso do Instituto de Seleção e Orientação Profissional, o ISOP, no Rio de Janeiro, que era dirigido por um psiquiatra e psicólogo, que foi Emílio Mirey Lopes, o SOSP em Belo Horizonte, que também era um Serviço de Orientação Profissional de Belo Horizonte, e alguns outros já existentes na Bahia e no Rio Grande do Sul, além de pessoas interessadas em psicologia, que trabalhavam também em instituições assistenciais, enfim, toda essa pleiade de pessoas que trabalhavam em psicologia começaram a sentir a falta da regulamentação da profissão de psicólogo. Uma regulamentação legal, por lei. E houve então a necessidade de se desenvolver uma verdadeira campanha, não é? Perante o Congresso Nacional, através da apresentação de anteprojetos para uma lei que regulamentasse a profissão de psicólogo no país e estabelecesse as condições para a formação desse profissional. Esta lei teve um trâmite demorado no Congresso Nacional, porque surgiu a resistência da área médica. Os médicos não admitiam que existisse uma profissão independente de psicólogo, exercendo as suas atividades que eles consideravam que eram atividades de natureza médica. Porque em psicologia, nós sabemos, existe uma área de psicologia clínica. Existem as psicoterapias, as formas de terapia, que são as psicoterapias, e os médicos admitiam que clínica é termo médico, terapia é termo médico. Então, o psicólogo, sim, ele pode atuar, porém, sob a supervisão de um médico. Com essa resistência médica, tivemos que eliminar do projeto de lei as expressões psicologia clínica e psicoterapia. Então, isto foi substituído, quando se determinou as funções do psicólogo, foi substituído pela expressão usos e métodos psicológicos para a solução de problemas de ajustamento. E nessa expressão, solução de problemas de ajustamento, estava então implicitamente incluída a psicologia clínica e as psicoterapias. A lei foi aprovada, mas só em 1962. Foi a lei número 4.119, de 27 de agosto de 1962. Foi sancionada nessa data. E é por isso que o dia 27 de agosto é considerado o Dia do Psicólogo no Brasil. Esta lei 4.119 foi complementada por um parecer agora do Conselho Federal de Educação, que é o parecer número 403 do mesmo ano de 1962. E esse parecer, então, estabeleceu o currículo mínimo para os cursos de psicologia. Era um currículo que todos os cursos que fossem criados ou que já existissem deveriam seguir para a formação do psicólogo. Porém, era chamado currículo mínimo porque em cada universidade, em cada curso de psicologia, esse currículo deveria ser complementado por disciplinas a fim de se constituir o chamado currículo pleno. Entretanto, a Lei 4119, de 27 de agosto de 62, não estabeleceu os órgãos que deveriam fiscalizar a profissão, isto é, o Conselho Federal de Psicologia e os conselhos regionais. Isto só ocorreu através de uma outra lei, de número 5.766, de 1971, 9 anos mais tarde, que então estabelecia que os conselhos deveriam ser criados e o primeiro conselho seria criado mediante uma convocação do Ministério do Trabalho de representantes das associações de psicologia então existentes. Porém, o Ministério não tomava essa providência. Então, foi necessária uma nova campanha das sociedades de psicologia de São Paulo para que o Ministério do Trabalho tomasse essa providência. Foram realizados encontros de sociedades de psicologia. O primeiro encontro foi realizado em São Paulo. O segundo encontro foi realizado, que teve maior repercussão, foi realizado na cidade de Barbacena, Minas Gerais, no ano de 1972, onde participaram vários representantes das sociedades e alguns deles que vieram depois a se tornar
acadêmicos da nossa Academia Paulista de Psicologia. Aí nós tivemos uma nova investida perante o Ministério do Trabalho para que convocasse as sociedades e para que instalasse os conselhos federal e regional. Isto só ocorreu 2 anos depois de aprovada a lei, isto é, em 1973. Exatamente no dia 20 de dezembro de 1973, representantes das 9 sociedades de psicologia existentes no país se reuniram em Brasília e ali foi foi eleito o primeiro Conselho Federal de Psicologia, no qual eu fui aclamado presidente. Então, eu fui sendo o primeiro presidente do Conselho Federal de Psicologia. E, no ano seguinte, nós já instalávamos os 8 primeiros conselhos regionais de psicologia. Esses conselhos são as entidades onde os psicólogos formados nos cursos de psicologia devem ainda se registrar para ter o exercício legal da profissão. Após a aprovação da Lei 4.119, que, como eu disse, criou a profissão de psicólogo, surgiu um problema, que era daquelas pessoas que já vinham exercendo atividades de psicologia há muito tempo e era preciso dar uma solução para essas pessoas, porque não teria cabimento obrigar as pessoas que já vinham trabalhando em psicologia com muita eficiência, que tinham cursos no exterior ou que tinham doutorado em psicologia, pedir a essas pessoas que voltassem para a universidade a fim de fazer o curso de psicólogo que fora então criado. Por isso, o Ministério da Educação nomeou uma comissão de 5 professores de psicologia que foi presidida pelo professor Lourenço Filho e da qual eu também fiz parte, para examinar esses casos de pessoas que já vinham exercendo a profissão, embora, claro, não tivessem feito o curso de psicologia. Esta comissão trabalhou durante 2 anos examinando os pedidos, os requerimentos dessas pessoas que pretendiam um registro profissional independentemente de fazer um curso na universidade, um curso de psicologia recém-instalado. Mas essas pessoas deveriam ter, no mínimo, 5 anos de exercício em atividades de psicologia, mediante certificados, atestados fornecidos por instituições idôneas. Com a aprovação da lei, houve uma expansão dos cursos para a formação do psicólogo. Diferentes universidades passaram a instalar cursos para a preparação de psicólogos. E aquelas universidades que já tinham algum tipo de curso, como era o caso da Universidade de São Paulo, que tinha aquele curso de 3 anos que formava o bacharel em psicologia, deveriam se adaptar à nova lei, de acordo com o currículo mínimo, para que pudesse então oferecer diplomas que permitissem o registro de psicólogo. No caso da Universidade de São Paulo, aquele curso de psicologia teve que ser ampliado de 3 para 5 anos e foram introduzidas novas áreas, principalmente no caso da psicologia clínica e da psicologia experimental. Em psicologia clínica foram contratados 3 professores, que depois vieram a pertencer à Academia Paulista de Psicologia. O professor Cícero Cristiano de Souza, que passou a lecionar psicopatologia. O professor Durval Marcondes, que se encarregou do ensino da psicanálise. E o professor Aníbal Silveira, que ficou sendo o patrono de uma das cadeiras da nossa academia, que se encarregava do ensino de técnicas projetivas, especialmente do teste de Rorschach. No caso da psicologia experimental, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que então ministrava o curso de psicologia, contratou um psicólogo americano famoso, que foi o professor Fred Keller, da Universidade de Columbia de Nova York. Ele veio para o Brasil no começo da década de 60, fixou-se na Universidade de São Paulo, depois ele participou também na Universidade de Brasília. E ele tinha tido lá nos Estados Unidos alguns brasileiros que se dirigiram aos Estados Unidos com bolsas de estudos para estudar psicologia em nível de pós-graduação e que retornaram ao país para trabalhar como assistentes do professor Keller. O professor Keller, que foi discípulo do Skinner,
usava, não é, o método behaviorista, a técnica behaviorista com estudos com animais. Por isso, a faculdade teve que providenciar ambientes próprios, biotérios, laboratórios, para as pesquisas do professor Keller. E houve, na ocasião, um grande entusiasmo pela psicologia behaviorista, pelo modelo behaviorista de psicologia, a ponto de que os que praticavam esse modelo, os que defendiam esse modelo, achavam que a única forma de se fazer ciência em psicologia seria através de experimentos de tipo behaviorista com o uso de animais. Evidentemente, foi um exagero, não é? Foi uma posição um pouco exclusivista, não é, dessas pessoas que gostavam, que admiravam, que seguiam a metodologia behaviorista. No ano de 1968, repercute no Brasil um amplo movimento estudantil iniciado na França, pelo qual os estudantes pretendiam uma democratização da universidade. Isto é, eles pretendiam que os estudantes participassem de todas as decisões da universidade, participassem dos conselhos, das congregações, de todas as atividades da universidade. Num certo sentido, numa inversão da estrutura existente e dos valores que até então se admitia. Mas esse movimento, na Universidade de São Paulo, teve um mérito, qual seja o do Conselho Universitário da Universidade, que é o órgão máximo de decisão da universidade, chamar a si uma reforma, não é, da própria universidade, atendendo, em parte, a reivindicação estudantil. E, através de reuniões havidas no Conselho Universitário durante o ano de 1969, foram propostas modificações no Estatuto da Universidade e nas disposições que regulamentam a atividade universitária. Esta reforma foi aprovada e entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1970. Algumas modificações importantes foram introduzidas na universidade. Em primeiro lugar, houve um desdobramento da então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em vários institutos, em várias escolas. Foi aí que então se criou o Instituto de Física, o Instituto de Química, o Instituto de Matemática, o Instituto de Geociência, o Instituto de Ciências Biológicas, a Faculdade de Educação e assim por diante. Porque todas essas áreas estavam antes englobadas na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E essa faculdade ficou apenas com Letras e Ciências Humanas. Então ficou sendo uma faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, como é até hoje. Nessa oportunidade, nós vislumbramos o momento preciso para se criar um Instituto de Psicologia na Universidade de São Paulo, porque era a situação ideal para se criar, já que se faz uma reforma da universidade, já que são criadas tantas unidades novas, por que não criar um Instituto de Psicologia? E nós fizemos essa proposta. Porém, houve uma resistência muito grande por parte do Conselho Universitário. Porque neste conselho, evidentemente, não havia professores de psicologia. Eram professores das mais variadas disciplinas, não é? De outras faculdades, etc. E eles não entendiam por que uma disciplina considerada por eles, psicologia, deveria ter um instituto. Eu disse, mas isso será então vamos criar então tantos institutos conforme as disciplinas ensinadas na universidade. E nós tivemos então um trabalho para o qual colaborou também o professor Samuel Fron Neto, que veio participar também da Academia Paulista de Psicologia. Aliás, ele foi um dos presidentes da nossa academia. E naquela ocasião ele era meu assistente na Cátedra de Psicologia Educacional. E fizemos, então, um movimento, inclusive com artigos de página toda no estado de São Paulo, mostrando para as autoridades universitárias que era importante, era necessário criar um instituto de psicologia, que é o que ocorria nas maiores universidades do mundo inteiro. Nós não podíamos admitir a psicologia como uma área, um departamento de alguma outra escola. Porque os professores do Conselho Universitário diziam, não, vamos colocar a psicologia na Faculdade de Educação.
Mas a Faculdade de Educação poderia ter a psicologia educacional, mas não a psicologia clínica, a psicologia social, a psicologia experimental e assim por diante. Aí eles diziam, bem, então vamos colocar nas ciências biológicas. Não, mas a psicologia não é só ciência biológica, ela é ciência humana também, é ciência social também. E aí, com esta dificuldade de colocar a psicologia aqui ou acolá, nós conseguimos convencer o Conselho Universitário, a duras penas, para que se criasse um Instituto de Psicologia à parte, como uma unidade básica da universidade, onde seriam estudados os assuntos de psicologia, onde seriam feitos os experimentos de psicologia, onde seria prestado o serviço à comunidade em aplicações de psicologia. Mas a votação para que se criasse esse Instituto de Psicologia ocorreu numa sessão do Conselho Universitário em que compareceram 25 conselheiros. E feita a votação, se criaria ou não o Instituto de Psicologia, o resultado foi 13-12. 13 a favor, 12 contra. Então, por um voto, nós criamos o Instituto de Psicologia. E, diga-se de passagem, veio a se constituir em 4 departamentos e hoje representa um marco muito importante no cenário da psicologia em termos de instituições no Brasil. Graças aos cursos que ministra, em graduação e pós-graduação, aos trabalhos de pesquisa que realiza, a participação dos seus docentes em congressos nacionais e internacionais e as publicações em revistas especializadas de psicologia. E esse instituto eu tive a honra de ser 3 vezes diretor, em 3 mandatos. Eu instalei o instituto a partir de 1970 e exerci 2 outros mandatos na direção, montando então todos os departamentos e especialmente esta biblioteca central do Instituto, que é considerada hoje a melhor biblioteca especializada em psicologia no país, e não só no país. Informa-me a diretora da biblioteca que até na América Latina é considerada a melhor biblioteca. Para a criação do Instituto de Psicologia, eu devo esclarecer a bem da verdade que, por incrível que pareça, alguns professores do curso de Psicologia na área experimental, foram contra a instalação do Instituto. Eles achavam que bastava criar um departamento no Instituto de Ciências Biológicas. Isto porque eles estavam tendo uma posição muito exclusivista. Achavam que lá no Instituto de Ciências Biológicas eles iriam ter melhores condições de laboratórios, de biotérios, toda a parte biológica da psicologia. Mas, a despeito dessa posição, venceu a nossa posição de se criar um instituto de psicologia, porque a psicologia é muito mais ampla do que a psicologia experimental de base animal. Não é? A psicologia tem as áreas sociais, as áreas educacionais, as áreas clínicas e não pode ficar reduzida só à parte laboratorial e experimental. A partir da Lei 4119, houve uma grande expansão dos cursos de psicologia no país. E houve um desenvolvimento de várias áreas de especialização, e houve também um aumento considerável de publicações, não é? Sobre assuntos de psicologia. Inicialmente, publicações como divulgação, livros de divulgação para o grande público, mas também começaram a aparecer livros mais especializados, não é? E revistas também específicas na área de psicologia. Mas uma das consequências dessa evolução da psicologia em nosso meio foi a realização de congressos de psicologia e de outras reuniões científicas para o debate de assuntos de natureza psicológica. Eu me refiro aos congressos de psicologia escolar e educacional, ao congresso de psicologia hospitalar, aos congressos de psicanálise, aos congressos que cuidam de técnicas psicológicas, de avaliação psicológica e assim por diante. Eu quero me referir aos congressos interamericanos de psicologia. Em 1951, na cidade do México, foi fundada a Sociedade Interamericana de Psicologia. E esta sociedade, além de outras atividades, tem como escopo principal a realização dos congressos interamericanos de psicologia. E já realizou até a esta época numerosos congressos. Ela realiza desde 51
de 2 em 2 anos, mais ou menos, aproximadamente, congressos em diferentes países das Américas. América do Norte, América Central, América do Sul. E no Brasil, nós já realizamos, até 1997, 3 congressos interamericanos de psicologia. O primeiro congresso foi realizado em 1959, foi o 6º da série da Sociedade Interamericana, mas foi o primeiro no Brasil. E teve lugar no Rio de Janeiro. Esse congresso teve uma participação de 410 psicólogos. Entre esse número estavam 19 psicólogos que depois vieram a participar da Academia Paulista de Psicologia. E, além deles, duas ilustres figuras que foram escolhidas como patronos de cadeiras da nossa academia, que foi o professor Lourenço Filho, que eu já mencionei, e o professor Theodorus Van Gogh. Na ocasião em que se realizou este primeiro congresso interamericano no Brasil, a lei do psicólogo ainda não estava aprovada. Ela somente foi aprovada em 62. E eu me lembro que na sessão de encerramento desse congresso, eu pronunciei um discurso realçando os esforços que vínhamos realizando para que a profissão fosse legalmente reconhecida. O segundo congresso se deu em abril de 1973 e foi realizado em São Paulo, no Palácio de Convenções do Anhembi. Na ocasião, eu era presidente da Sociedade Interamericana de Psicologia. Foi um congresso enorme, foi o maior congresso até então realizado pela Sociedade Interamericana de Psicologia. Dele participaram cerca de 3.000 psicólogos de vários países das Américas e de vários estados do Brasil. Inclusive, 35 psicólogos que posteriormente vieram ocupar cadeiras da Academia Paulista de Psicologia. No ano de 1997, realizou-se também em São Paulo, na PUC, o 3º Congresso Interamericano de Psicologia realizado no Brasil. Foi igualmente um congresso maravilhoso, com uma participação imensa de psicólogos de vários estados do Brasil e de vários países das Américas. Basta dizer que nesse congresso foram apresentados cerca de 2.800 trabalhos de psicologia. Outra indicação da evolução da psicologia no Brasil reside na extraordinária expansão do mercado editorial, a partir das primeiras décadas do século XX. A bibliografia disponível para os interessados em assuntos de psicologia, no começo do século XX, era extremamente reduzida. Assuntos de natureza psicológica apareciam nos livros de educação, naturalmente na área educacional, de psicologia educacional. Assim é que autores nessa área de educação inseriam nos seus livros, eventualmente, temas de psicologia, como foi o caso, por exemplo, de Fernando de Azevedo, que é um dos patronos da nossa academia e que escreveu, entre outros livros, o seu livro Educação e seus Problemas. Ou foi também o caso do educador Anísio Teixeira, escreveu o livro Educação Progressiva, em 4ª edição no ano de 1954. Ou ainda os livros produzidos por Celso Kelly, que escreveu, entre outros, a obra em Educação Social, publicada em 1934. Ou também Almeida Júnior, que também veio ser um dos patronos da nossa academia e que escreveu, entre os seus livros, um deles intitulado A Escola Pitoresca. Em termos de livros, começam depois a aparecer obras mais específicas de psicologia. Uma obra que merece referência é a da professora Noemi da Silveira Rudolfer. Escreveu o seu livro Introdução à Psicologia Educacional, publicado originalmente em 1938 e em 2ª edição em 1961. Outro autor, também já com obras com títulos mais específicos da psicologia,
foi Arthur Ramos, que escreveu Educação e Psicanálise, em 1934, e um outro livro, A Criança Problema, escrito em 1939. Além desses dois nomes, podemos citar o nome de Silvio Rabelo, que publicou um trabalho intitulado Psicologia do Desenho Infantil, em 1935. E um outro trabalho, intitulado A Psicologia da Infância, em segunda edição, em 1943. E ainda um terceiro trabalho, A Representação do Tempo na Criança, publicado em 1938. Mas os estudiosos de psicologia na época, se quisessem se aprofundar um pouco mais em assuntos de psicologia, teriam que se valer de uma bibliografia estrangeira, que já existia em termos de traduções, especialmente de obras editadas na Europa, e notadamente na França. Assim é que tivemos a obra de Henri Pierron, que foi publicada no Brasil com o título de Psicologia do Comportamento, no ano de 1957, já a tradução em 57. Ou então a obra de Henri Vallon, intitulada Manual de Psicologia, aqui publicado em 1956. Ou ainda Princípios de Psicologia Aplicada, do próprio Henri Vallon, em 1939. Ou ainda os livros de Paul Guillaume, como A Formação dos Hábitos, tradução de 1939. Ou A Psicologia da Forma, traduzido em 1961. Ou ainda Manual de Psicologia em tradução de 1956. E além de alguns outros mais. Em termos de revistas que publicam artigos de psicologia, também nós tivemos a situação de que, no começo, nas primeiras décadas de 20, eram as revistas de educação que traziam artigos de natureza psicológica. Assim é que nós podemos citar, por exemplo, a revista que tinha por título Educação, publicada pela Diretoria-Geral do Ensino do Estado de São Paulo. Ou uma outra revista de nome A Escola Nova. Ou ainda a revista do INEP, do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos do Ministério da Educação, que publicava também artigos, eventualmente artigos de natureza psicológica. Nessas revistas participavam como autores dos artigos Lourenço Filho, a Noemi Silveira Rudolfer, Almeida Júnior, além de outros professores das então escolas normais de que eu já falei. Mais tarde surgiram já revistas com título de psicologia. E eu vou citar apenas algumas que tiveram uma importância muito grande no desenvolvimento da psicologia em nosso meio. Assim é que no Rio de Janeiro publicou-se pelo Instituto de Seleção e Orientação Profissional, o ISOP, uma revista denominada Arquivos Brasileiros de Psicotécnica. Esta revista teve outros dois nomes. Depois ela passou a ser publicada com o nome de Arquivos Brasileiros de Psicologia Aplicada. E, finalmente, é publicada até hoje com o nome simplesmente de Arquivos Brasileiros de Psicologia. Além dessa revista, cumpre mencionar uma revista que foi publicada durante vários anos na PUC de São Paulo, sob a direção do professor Enzo Azzi, que veio a ser também um acadêmico da nossa academia, que foi a revista de Psicologia Normal e Patológica, que abrigou artigos de vários psicólogos durante vários anos. Infelizmente, essa revista foi descontinuada. Além destas duas revistas já mencionadas, cabe citar o Boletim da Sociedade de Psicologia de São Paulo, que neste ano de 2005 completa 60 anos de existência. E este boletim é publicado ininterruptamente desde o ano de 1945. Cabe mencionar também o nosso boletim, quer dizer, o boletim da Academia Paulista de Psicologia, que é publicado já também ininterruptamente durante 24 anos. Eis aí, em rápidas pinceladas, alguns fatos
da história da psicologia em nosso meio. Fatos que revelaram a extraordinária expansão do ensino, das atividades profissionais, das atividades de aplicação da psicologia, das atividades de congressos e de reuniões científicas e do mercado editorial. Assim, eu espero que a Academia Paulista de Psicologia, que foi fundada no ano de 1979, tenha cumprido uma das suas principais finalidades, qual seja a de resgatar e preservar a memória da psicologia no Brasil, especialmente em São Paulo. Como vimos, este desenvolvimento, apesar de ter sido rápido, apesar de ter apresentado uma expressão extraordinária, se fez com muitos obstáculos. Eu mencionei várias campanhas que representaram resistências para a evolução da psicologia, para a evolução da profissão em nosso meio. Primeiro, uma campanha para que se aprovasse uma lei que regulamentasse a profissão de psicólogo e estabelecesse as condições para a formação desse profissional. Depois, uma campanha para que se aprovasse uma nova lei que criasse os órgãos fiscalizadores desta profissão. Depois, uma terceira campanha para que o Ministério do Trabalho cumprisse essa lei e instalasse esses órgãos oficiais, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais. E, falando agora em termos da Universidade de São Paulo, a campanha que tivemos que desenvolver arduamente, intensivamente, para que fosse criado um Instituto de Psicologia na Universidade de São Paulo, como uma unidade básica devotada ao ensino, à pesquisa, à prestação de serviços nessa área do conhecimento.